Boa noite a todos, a todas. Estamos dando início agora ao webinário Edith Blan, Divisor de Águas nas Telas da Vida. Nós vamos ter alguns convidados, além de mim, naturalmente, que estou participando. Nós vamos ter o Ronaldo Miranda, compositor erudito e professor de composição, Vera Gaspar, a psicóloga e psicanalista, Nelson Borges, matemático, pós-doutor em áreas da computação, a Miriam Pita, engenheira e advogada, e Eduardo Vieira, designer. Então, vamos começar comigo, para vocês terem uma ideia do que vem a ser esse evento e, sobretudo, por que hoje, né? Então, com esse webinário, nós estamos comemorando um aniversário. Há exatamente 130 anos, muito tempo, em 22 de julho de 1891, Edith Blan nasceu. Nesse ano, em março, foi criado o Instituto Edith Blan, com o objetivo de resgatar a vida e a obra da artista Edith Blan, e também de dar voz e lugar para artistas que usam sua arte como forma de resistência. Sublimarte é o primeiro projeto a ser desenvolvido pelo Instituto, constando de 5 etapas, promovendo a figura de Edith, mas também provocando a visualização de artistas que criaram suas obras na pandemia. Na primeira etapa, alguns devem ter visto, durou 7 dias, foram apresentados vídeos divulgadores sobre a artista, sem mencionar o nome, a fim de aguçar a curiosidade de quem ainda não a conhecia. O evento de hoje, o webinar, é a segunda etapa do projeto. Nele, serão apresentados depoimentos de algumas pessoas que conviveram com Edith, ou com a sua obra. Vamos agora contar uma história intitulada As Cores de Edith, escrita por Aline de Moraes, contadora de histórias. Era uma vez uma menina chamada Edith. Era filha de Marie e Edouard. A família morava na França, em frente ao Mont-Saint-Michel. A pequena tinha 2 irmãos e um nome comprido, assim como os das princesas. Edith, Jeanne, Marie, Madeleine, Blanche. Mas ela não era como aquelas princesas que moram a vida toda no mesmo castelo e ficam esperando o príncipe encantado. Era diferente. Edith cresceu entre as paisagens francesas e as flores que tanto amava. Um dia o pai morreu. Ela se casou 2 vezes. Teve filhos, 3. O tempo passou. Essa mulher, que conservava o olhar de menina, amava a arte, tornou-se atriz. Virou uma estrela e ganhou os palcos da França. Mas como a vida é coisa que rodopia, Edith conheceu uma pessoa que fez toda essa história revirar. E foi com ela que veio com a família para o Brasil, a bordo do navio Bagé. Uma nova vida começou na cidade maravilhosa, no bairro da Princesinha do Mar, Copacabana, onde a nossa heroína criou esculturas moldadas em cobre. Acontece que, a mares de distância do Brasil, havia uma grande guerra. A França estava sendo duramente atingida e muitas pessoas estavam morrendo. O coração de Edith sofria com isso. Uma vez, ela estava observando as belas pinturas do amigo Georges Van Bach, quando resolveu fazer uma pergunta.
Você não se importa com o que o nosso povo está passando? Por que você não pinta isso? Xiii, o pintor não gostou nadinha daquilo. Disse que se ela quisesse, fizesse melhor. A vida no Rio era gentil, porém Edith tinha uma farpa no coração. A Segunda Guerra Mundial é a dor dos irmãos franceses. A nossa história começa de verdade bem nesse instante. A senhora Blanc aceitou o desafio do amigo. Em 1941, ela pensou em algo para criar e para curar, sobretudo, aquela dor, algo que mostrasse a beleza e que expressasse compaixão, união e indignação. A arte. Das mãos inquietas da mãe Estrela, nasce a pintora Edith Blanc. Entre tintas e telas, mesmo sem ter aprendido sobre elas, colore as frias cores da resistência francesa. Daí por diante, é um túnel do tempo o passeio pelas tantas cores de Edith, do passado ao presente. Na década de 40, ela explodiu as galerias com sua arte. Palace Hotel, em Montparnasse, no Rio de Janeiro, Séverin Mars, em Paris, Beaux-Arts, em Caen. Teve sucesso de crítica e venda, com temas da silhueta feminina e rostos fortes, pintados a óleo sobre tela. Vida e morte, uma dança do universo. Até 1947, a pintora viveu nesse compasso. Foi então, nesse momento, que sua mãe, Bonne Maman, se tornou luz, brilhando entre centenas, milhares, milhões de estrelas. E Edith perdeu a alegria, a razão de viver, a vontade de pintar. Mas todo fim é sempre o começo de uma outra história. Em 1948, nasceu, em Paris, uma menininha, Catherine, neta de Edith. Após a perda e o luto, nasceu essa flor em um jardim de outono. O perfume da pequena despertou a pintora do sono profundo. Ela pintou o bebê, a criança, a cada lufada de tempo. Na tela, imortalizou Kátia, como a chamava. Kátia ganhou uma mãe. Edith recebeu uma filha. E elas nunca mais estariam sós. A avó e a neta moravam em muitas casas, em diferentes lugares. Nos anos 50, Edith pintava paisagens, flores em óleo sobre tela e bailarinas em pastel. Nos anos 60 e 70, foi a vez dos pierrots e das figuras com técnica mais agressiva, com suporte em cartolina preta. Fez mais exposições de suas pinturas em importantes galerias. A vida de Edith foi um ato de resistência. Lutou para ser quem queria, para estar onde queria, para expressar o que pensava, para abraçar quem precisava. Na tela da vida, tocava vidas com arte sobre tela. E entre fotos e jornais, Edith Blanc foi aclamada como a princesa que derrotou inimigos poderosos, o ogro do machismo, a bruxa da falta de empatia e o dragão da alienação. Recebeu prêmios e homenagens simplesmente por seu talento. Um dia, adormeceu, virou arte, foi morar dentro das suas telas, em cada pintura que fez. Se esse é o fim? Não, eu disse que a história é diferente. Esse fim é um outro começo. A neta da artista Catherine catalogou as obras da avó.
E 127 anos depois, após o seu nascimento, Edith virou livro. Juntas sempre, cada uma de um lado do papel, escreveram muitas histórias. Os 60 anos de um urso e de um palhaço, Jardim de Fora, Jardim de Dentro, Poesias Desnudas e Contos Grisalhos. Em 2020, uma grande ameaça tomou conta do mundo e roubou os sorrisos das pessoas. Percorrer a estrada que Edith trilhou, é a melhor maneira de resistir. Como a flor que nasce do concreto em tempos de guerra, em 2021 está sendo criado o IEB, que é o Instituto Edith Blan, sediado em Nova Friburgo, cidade onde Catherine mora desde 1996. Instituto Edith Blan, um local onde todos os artistas são bem-vindos. Lá, a arte de qualquer parte tem seu lugar. Fica bem debaixo do olhar atento de Edith, que entre centenas, milhares, milhões de estrelas continua a cintilar. Resistir é sublimar. No sublime, Edith vive. Ela vive na arte, dentro de um castelo com muitas cores, chamado Sublimarte. Bom, minha gente, espero que vocês tenham gostado aí da história. E vou falar um pouco sobre o que vem a ser a minha fala com relação ao que é ser neta de Edith. Eu não sou neta só, né? Eu fui criada por ela. Eu sou uma pessoa abençoada. A primeira bênção que recebi foi a de ter nascido. Essa eu devo à minha mãe. A segunda bênção foi a de ter sido criada pela minha avó, Edith. Ela me conduziu pelos caminhos da arte, de 4 formas de arte. Olha que loucura. Primeiro foi a pintura. Antes de saber ler, eu aprendi a conhecer os grandes pintores e suas obras. Eu diferenciava Da Vinci, Michelangelo, Monet, Modigliani, Van Gogh, Picasso. Através dos anos também, a convivência que eu tive com ela e com a sua produção pictórica também me fez entender esse universo de pintura. Depois da pintura foi a dança. Por 7 anos eu estudei balé, o que também desenvolveu minha sensibilidade artística, não só através dos passos, mas também das músicas de repertório de balé. Lago dos Cisnes, Quebra-Nozes, de Tchaikovsky, Copélia, de Deliba, Pássaro de Fogo, de Stravinsky. Veio, então, a literatura. Com 10 anos, eu já havia lido a coleção de Monteiro Lobato. Mais tarde, ainda adolescente, eu fui conhecer Victor Hugo, Hemingway, Dostoiévski, Tolstói, Essa de Queiroz, Saint-Exupéry, Simone de Beauvoir. Por fim, a música, a minha grande paixão. Cheguei a estudar 8 horas por dia. Talvez vocês não acreditem nisso. Bach, Beethoven, Chopin, Villa-Lobos. Mas eu escolhi a engenharia como profissão. Isso é outra história. O fato é que essa criação artística proporcionada pela minha avó, Edith Blan, a pintora da alma, ficou impregnada em mim durante toda a minha vida. Agora, após os 70 anos, eu decidi escrever essa arte que me habita. São 11 livros em 4 anos, e é só o começo. Eu também decidi que era preciso preservar e expandir esse legado deixado por ela.
como neta de Edith Blanc, e tendo sido criada e conduzida pela arte como fui, esta é a minha missão, meu projeto de vida. O Instituto Edith Blanc, com seus 15 sócios fundadores, deverá viabilizar esse resgate. Bem, eu vou agora, tendo dito isso, vou chamar mais uma pessoa, quer dizer, depois de mim, né, a primeira pessoa. Vou seguir uma ordem, né, uma cronologia dentre os convidados. Por isso, vou chamar Ronaldo Miranda e vou perguntar para ele se, afinal de contas, né, ele que conheceu, né, você, Ronaldo, que conheceu Edith nos anos 60, nos saraus que aconteciam no apartamento da Rua Santa Clara e Copacabana, me fala um pouco dessa época e de sua relação com Edith Blanc, minha avó. Boa noite. Obrigado, Caterine, pelo convite para estar aqui. Então, foi, de fato, em meados dos anos 60, eu ainda estava cursando o curso clássico do Colégio Santo Inácio, que eu conheci você e sua avó Edith no apartamento da Rua Santa Clara, como você bem lembrou, e foi através do meu amigo Luiz Flávio Skinner, que estudava piano com a sua professora de piano, Rosina de Assis Barros, exatamente, da Escola Madalena Ferro, no Rio de Janeiro. Então, você teve a bela ideia de promover esses saraus que reuniam os alunos da Rosina, né, entre os quais o Luiz Flávio, você, Ismael, não me lembro de todos eles, mas iam lá tocar, né, no seu apartamento da Santa Clara, e o Luiz Flávio, então, me disse, olha, tem uma amiga que está fazendo uns saraus de música, você toca tão bem. Eu estudava com a professora Dulce de Saules, ainda no curso preparatório, curso técnico da Escola de Música da UFRJ. Ainda não estava na graduação que eu fiz depois, o curso universitário. E eu disse, tá bem, eu vou. E lá fui eu para os seus saraus, no apartamento da Santa Clara, onde conheci você e Edith, né? Só que os saraus, eles depois foram se transformando, né? Quer dizer, ficaram mais frequentes e depois ampliaram o repertório, né? Para além do erudito, a gente tocava também a música popular da nossa época, né? A bossa nova e depois autores que foram aparecendo, tipo Chico Buarque. Então, era tudo novidade, né? E a gente gostava de tocar e cantar esse repertório. Então, quando acabava o recital clássico, começava, né, uma espécie de uma cantoria de música popular, e eu, como gostava de tocar música popular também, participava desse pós-sarau, né? Você era o único que participava das duas partes, digamos assim. Não, todo mundo cantava, mas quem tocava era eu. E eu me lembro muito da Edith, porque nós nos tornamos amigos, e eu comecei a prestar atenção no trabalho dela, né, nas pinturas, no ateliê, no estúdio dela, né, que ficava dentro desse apartamento, e vendo essas telas que você bem disse, muitas eram sobre cartolina preta, eu lembro bem desse detalhe, como ela se dedicava àquele trabalho, né? E ela sempre uma pessoa muito determinada, muito forte, mas também muito gentil, né? Educadíssima, assim, e era uma pessoa que gostava de música, a gente sentia isso, né? Eu tenho uma lembrança assim afetiva dessa fase, porque eu me lembro que ela gostava especialmente de uma música que me pedia para eu tocar, que era o Olê Olá, do Chico Buarque. Então, ela me dizia, você toca o Olê Olá para mim, que é uma das músicas que ela mais gostava. Não precisava nem cantar. Eu tocava sozinho, um arranjo que eu fiz, uma adaptação, também gostava muito da música. E
ela volta e meia me pedia para eu repetir o Olê Olá, que foi uma das primeiras músicas do Chico Buarque, do primeiro disco dele, e é lindíssima, realmente. Eu acho muito bonita, tanto a letra quanto a música, né? A proposta melódico-harmônica é linda, é quase que uma peça erudita e, ao mesmo tempo, é popular, é um samba-canção, enfim. Mas ela adorava o Olê Olá e eu ficava feliz de tocar e ver que ela gostava da maneira como eu, enfim, executava o piano nessa música, né? E aí, então, quer dizer, houve outras aproximações e também conheci seu pai, que também pintava, e mais um outro tipo, né, de pintura mais contemporânea, mas realmente me impressionou muito como ela trabalhava. E eu acho que também, eu não tenho uma lembrança tão nítida, mas o que você fala que ela trabalhava em cobre e tal, eu acho que alguns dos móveis do apartamento tinham esculturas em cobre dela. Estou certo? Perfeito, perfeito. São moldadas, né? São É, folhas de cobre que são moldadas e depois aplicadas nos móveis, né? Eu não tive o prazer, enfim, eu não tinha nascido ainda quando ela ela fazia esse tipo de trabalho, foi antes, né, de começar a pintar, mas realmente é impressionante, né? Quando é, você por, vê a olha, artista, né? A arte que ela incorporou desde cedo, né? é, eu fiquei muito impressionado com aqueles móveis e com o acabamento, né, o Uhum, artesanato, porque eram elegantes, bonitos e, ao mesmo tempo, revelavam, né, uma coisa autoral ali também. Né? uhum. Agora, voltando um pouquinho só, porque tem uma passagem, né, nesses saraus eu me lembro de vez em quando, né, que também tem a ver com você e com ela. Eu não sei se foi com essa música Oleolá, mas teve uma vez que, de repente, ficamos sem luz, né, absolutamente na escuridão, acabou a energia, e você continuou, você estava tocando, você continuou tocando da mesma forma como se tivesse a luz, entendeu? Ninguém entendeu, o pessoal ficou assim completamente atônito, nunca tinha visto isso, né? E foi com essa. Depois aí eu sei que quando voltou a luz, ela chegou, quase que matou você de abraços, enfim, foi um negócio. Agora, foi com essa música mesmo? Eu não me Eu lembro. realmente não me lembro, eu não me lembro desse episódio. Quer dizer, não, talvez tenha sido, não sei realmente Uhum. responder. Mas eu sei que foi uma época muito feliz e, enfim, que marcou muito a minha juventude, né? E aquele contato, assim, realmente me aproximou de uma grande artista que eu não tinha na época também tanto a dimensão como eu tenho hoje, revendo toda a produção dela que você catalogou tão bem e vem usando, inclusive, nos seus livros, né? Fases, né? As flores, Uhum. as coisas infantis, os nus, né? Como foram nas poesias, Uhum. enfim, os seus retratos nos contos grisalhos, enfim. Eu acho que você está fazendo um trabalho excelente de rememoração e continuidade, né, tornando viva a obra da Edith, o que eu acho muito importante, porque mesmo para a gente que conheceu, a gente agora tem uma visão global, né, do É. que foi, né, porque a gente viu detalhes. Eu me lembro da Vera posando para ela também algumas vezes, assim, poucas, mas me lembro. Assim, então, retratos seus da Vera, flores, enfim, vários detalhes, mas agora a gente tem, né, a oportunidade de ter uma visão conjunta, que eu acho muito importante. Né? Olha, muito obrigada, Ronaldo, por esse seu depoimento. Eu fiquei honrada, inclusive, quando você aceitou meu convite. A gente tem que falar, eu sei que você não gosta que eu fale, mas você é um dos compositores, talvez o mais importante, mas assim, um dos maiores compositores brasileiros, né, eruditos da atualidade, com o mundo todo a seus pés, de maneira que eu fiquei muito honrada e feliz de você ter aceito e estar presente agora nesse momento aqui. Muito Prazer. obrigada. Bom, vamos então. É, a próxima pessoa, né, que eu vou convidar
o Ronaldo falou dela, né, que vem a ser a Vera Gaspar. Ela, enfim, ela também eu a conheci nos anos 70, e eu vou perguntar para ela, a Vera, que hoje, né, é psicóloga, psicanalista, enfim, é um trabalho maravilhoso que ela tem feito, junto ao OCIP que ela tem, mas eu vou perguntar para a Vera o que significou para você ter sido modelo de Edith Blanc nos anos 70. Caterine, eu queria te agradecer também por esse convite, por ter me convidado para participar junto com tantos desse resgate de memória, dessa possibilidade da gente fazer de uma pessoa tão importante como foi Edith culturalmente, para além de sua avó, mas dentro do cenário cultural, fazer essa ponte França-Brasil e para além dela, né, essa questão da cultura como um todo. E o Ronaldo estava falando, né, dessa questão do que eram esses ambientes, né, de cultura, e eu era muito jovem, vocês já eram adultos, jovens adultos, e eu já tive a oportunidade de comentar isso aqui em algum momento. Eu morria de inveja, eu queria ter 18 anos logo. E eu era uma pirralha, vocês nem davam, né, atenção, e eu ficava aquela coisa, porque o Ronaldo está falando da música clássica, mas você, Nelson, Ronaldo, aquela galera toda da PUC, vocês estavam ouvindo Pink Floyd. Eu fui ouvir Pink Floyd, eu ficava lá, sabe? Não era convidada, gente. Tinha isso, a pirralha não era convidada. Mas eu estava ali pertinho daquele ser incrível que era a Edith. A Edith era um turbilhão, né? Então, muito jovem, eu tive essa sorte no elevador, eu morava no mesmo prédio de vocês, né? Minha mãe morava ali e tal, e a gente se encontrava no elevador e eu ficava encantada com aquele sotaque. Seu nome, e eu achava aquilo maravilhoso. E um dia ela me convidou para ver os trabalhos e morava acima, né, 2 andares acima de onde eu morava. E a partir daquele momento em que eu pude adentrar na sala, né, que cheirava a tinta, né, aquelas inúmeras tintas, e ela sempre com as mãos sempre muito sujas de tinta, porque ela pintava com espátulas, com pincéis, mas era tinta para todo lado, né, e era no sentido dessas cartolinas pretas também, que o Ronaldo fala, aquilo me impressionava da quantidade de materiais que ela usava. Mas ter sido, respondendo a sua pergunta muito objetivamente, foi, eu acho que transformadora, abertura para o mundo da cultura. Eu fui estudar francês porque eu entendia tudo que Edith me dizia. Ela não falava português comigo, entende? E eu ficava atenta, porque era Van Gogh para lá, era Degas para cá, e eu ficava siderada, eu ia aos livros que ela apontava, porque ela fazia um traço, aparecia alguma coisa referente a alguma coisa que ela já tinha visto num daqueles livros de arte, e ela pegava o livro e sujava o livro, né? Os livros que você deve ter. E contava essas histórias, Van Bach, a vida dela, e eu ficava impressionada com a quantidade de vida que aquela mulher relatava, contava, e aquilo foi me fazendo mergulhar no universo dos grandes pintores, dos movimentos de arte. Estudar francês me aproximou muito da psicanálise. Eu fui estudar engenharia também, mas eu acredito muito que a minha ligação com as artes
se dá via Edith, porque ela deixou marcas muito profundas. E eu deixei a engenharia química e fui estudar psicanálise, psicologia primeiro, psicanálise depois, imersa mesmo nessa facilidade que o francês ficou fluindo, né, como uma língua que entrou através das artes. E quer saber, Caterina, eu fico muito feliz que a cada vez que a gente conversa nesses bate-papos da estruturação do IEB, ouvir o Ronaldo agora, são pedacinhos, sabe? Esse mosaico que nós estamos construindo. Eu acho isso muito lindo, porque são sempre histórias, para mim, incríveis, né? Esses encontros da Santa Clara de vocês e tal, era um outro momento da vida, né? Que vocês construíram coisas naquela época, mas o momento Miguel Lemos, o momento ali onde eu pude beber dessa fonte, foi inacreditável como formação de sujeito. Eu acredito a Edith, sim, essa convivência com... como se eu tivesse recebido ter sido injetada com drogas de tinta, de cheiros, de pincéis. Eu não precisei, na minha adolescência, na minha vida adulta, de nenhuma droga. Eu estava totalmente drogada. Da melhor forma possível, sabe? Me fez viajar. Que maravilha, me ensinou a Vera. viajar. Que maravilha, Vera. Vocês estão percebendo a beleza dessa mulher, né? Agora, vocês imaginam quando ela tinha 17 anos, né? Com aquele cabelão comprido, enfim, esses olhos verdes, uma coisa, ela parava o trânsito. E é claro que a minha avó, a Edith, pescou essa mulher para ser modelo de muitas obras, e que são cada uma mais linda que a outra, realmente. Deixa eu mostrar para vocês, só um minutinho, ó. Aqui eu já mostrei de outra vez, ó. Aqui atrás. Eita, eu sou péssima para isso. Que meu filho mas tá vai todo conseguir, preso. vai conseguir. Tá do outro lado. É sempre o lado oposto do que você imagina. É isso mesmo. Aqui, ó. Aqui está em branco. Que é um quadro em branco que está aqui atrás. É um dos quadros que ela posou. Caterine me presenteou com ele. Aliás, Caterine, tem presentes lindos que você me deu. Aliás, depois a gente tem que contar também, né, Caterine? A história toda da Presente Arte, um momento precisamos, mas aí né? Um outro momento. Hoje realmente são depoimentos assim, um mosaico de depoimentos de pessoas que conviveram com ela. E que nos levou, né? Com certeza. Que nos levou a essa trajetória muita linda. coisa. Você vê que até agora, nesse momento, a gente está junto no Instituto, né? Então, é muita coisa. Obrigada pelo convite. Olha, querida. muito obrigada, tá, por você ter vindo. Eu sei que você, nossa senhora, é ocupadíssima, e eu te agradeço demais, tá, de você estar presente, querida, hoje. Prazer. Bom, gente, eu preciso ver, agora eu estou vendo assim os comentários, algumas pessoas, eu preciso agradecer, né? A Nelly, a Débora, a Tereza, o Roberto Vieira, a Miriam Ribeiro, a Mirna, nossa, o pessoal todo do Clube de Leitura aqui, que espetáculo aqui de Friburgo, a Jurema, a Kíssila, a Aline, claro, aquela, né, que escreveu lá aquela história que eu contei, a Ana Maria Veiga, a Márcia, nossa senhora, da pós, imaginem que eu estou fazendo uma pós de literatura, eu engenheira. Vamos lá, Lena Gal, que espetáculo, a Lena Gal está em Portugal, gente, 4 horas de diferença, olha só, já são quase 1h da manhã lá. Thaísa, minha filha, claro, não podia deixar de estar. Nossa senhora, a Yara, vamos lá, Vaina, meu Deus do céu, a gente fica assim, sem saber, a Fabiana, nossa senhora, porque cada uma escreve várias coisas, né? Então eu tento lembrar, não, essa eu já falei, essa eu não falei, enfim. Bom, vamos então a nossa terceira, né, pessoa que vai falar sobre Edith.
hoje. Eu vou chamar agora o Nelson Borges. O Nelson, ele é tanta coisa, né? Ele é matemático, ele é mestre, doutor e pós-doutor nas áreas de computação, ele é professor do IME, e ele também faz parte, né, da diretoria do Instituto. E eu vou perguntar para ele o seguinte: nos anos 70, você conheceu pessoalmente Edith Blanc, sendo seu modelo. E nos anos 80, você participou ativamente da restauração de suas obras e de sua inserção em leilões de arte. Conta um pouco para a gente como foram estas experiências, Nelson. Boa noite a todos. Agradecer a Caterina pelo convite, né, que me foi dado, uma honra de participar desse webinar. E como as coisas... O som não está muito bom. Espera aí, só um instantinho. Se você pudesse ou chegar mais perto ou então aumentar o som. Parece que melhorou. Melhorou? Né? Melhorou um pouco, sim. Melhorou um pouco, né? Tá. Deixa eu ver, talvez aumentar aqui um pouco. Então, tá dando para ouvir bem? Tá melhorou bem agora. Melhorou bem. Eu vou chegar bem perto aqui. Então, o que aconteceu? A Caterine e eu, nós éramos colegas do mestrado na PUC. Aí, um belo dia, né, o que aconteceu? Ela me convidou para posar para a avó dela, primeiro para conhecê-la, né? E aí eu fui até a casa dela, o apartamento que ela residia, então, na Miguel Lemos, e lá estive. E aí, o que aconteceu? Aí combinamos, né? Não foi de imediato, primeiro batemos um papo e tudo mais, e ela perguntou se eu gostaria de pousar, né, para ela. Então, eu falei, vamos tentar, pode ser. Então, o que aconteceu, eu posei para ela, e lá está, não é? O primeiro quadro que está atrás, vocês veem ali atrás de mim, não é? Contrário, né? Então, esse foi o primeiro quadro e que eu posei para Edith Blanc. E aí, vejo que, na época, eu tinha um cabelão, né? E aí era barbudo e tudo, era uma figura assim, meio hippie. Ela adorava os hippies, então, aí que ele aprendeu um pouco exótico. E assim, dessa forma, nasceu a minha relação com a Edith Blanc. E, a partir daí, eu comecei a posar e para se interessar pela pintura. E ela conversava muito e tudo, falava, aprendi com ela muita coisa ligada à arte. Eu sempre me interessei muito, né, pela parte de arte. Eu era considerado um analfabeto. Chega mais perto um pouco. Eu vim para o Rio, né, para estudar matemática, fiz o IMPA, depois fiz a PUC, e aí terminei o mestrado na PUC, e aí a gente continuou dessa forma, né? Eu vim casar com a Caterine, e aí tivemos filhos e tudo mais, e continuei dessa forma, né, apoiando a obra dela e tudo, e sempre pousando na medida do possível, né? E essa é a primeira parte, né, relacionada, né, à parte de ter posado para ela, né, como modelo, né? Conheci também o pai, né, o pai da Caterine, né? Que aí vocês vejam, ali tem uma outra pintura que está lá em cima, que é do Ivan Green, né? E aí eu sei que também outras pessoas da minha família posaram. A Leila, minha prima, posou uma fase de nus, que era completamente diferente da fase que ela havia feito, que era no Clássicos, né? Que a mãe da Caterine também tem nus belíssimos, né? Que estão na casa da Thaísa, na casa do Daniel. E
e a minha sogra é muito bonita, então foi modelo dela também nos clássicos. Mas a Leila, eu não tenho aqui no momento para mostrar para vocês, mas os nus da Leila são belíssimos. Então, são os nus da fase em cartolina, que ela pintava, não é? Sobre cartolina, usando espátula e usando pincéis grossos e finos, né? E é aquilo que a Vera falou, né? Ela se lambuzava toda de tinta e tudo mais. Agora, é interessante, principalmente inicialmente, quando eu posei pela primeira vez, a gente não via, ela fazia um croquis da pessoa, então, em giz, rapidamente, ela fazia, sobretudo na cartolina. Então, a gente não sabia o que ela estava aprontando lá do outro lado, porque a gente só podia ver depois que ela tivesse alguma coisa já feita, esboçada, as primeiras pinceladas de tinta e tudo mais. E isso no início. Mas depois eu sabia que nas pinturas seguintes que eu andei posando, eu já sabia o que podia sair dali, mais ou menos. Eu tinha uma vaga ideia. Né? Isso ao som da vitrolinha lá, que ela adorava colocar a música da Piaf, isso que era interessante, o cheiro, né, da terebentina, que corria solto no ateliê, e a gente, de hora, ficava um pouco assim também, com medo, porque a gente ficava numa cadeira em cima de um caixote, não sei o nome que se chama isso, então a gente não podia movimentar lá muito, né, senão você podia cair. Então, o lance é o seguinte, depois, aí, o que fizemos? Nós começamos a preocupar com as obras dela. Então, tinham obras, ela tinha, por exemplo, inúmeras telas que estavam empilhadas uma em cima das outras, numa mesa grande. Eu falei assim, vamos ver isso aqui e ver o estado dessas telas. E aí começamos a interessar em restaurar essas telas. Então, e também assiná-las. Eu lembro que em mais de 50 ou 60 telas não tinham sido assinadas. Eu falei, dona Edith, isso aqui não é para a posteridade, então vamos assinar isso aqui tudo. Então, ela assinou cuidadosamente essas telas. Algumas delas estavam com o nome Daniel, né, que é o nome do nosso filho. Então, ela deixou, não, esse aqui vai ficar como Daniel. Eu falei, tá bom. Então, depois, a Caterine vai fazer a autenticação dessas obras, não é? Dizendo, minha avó também pintou com o nome de Daniel. Porque havia um preconceito muito grande na época que mulher não se vendia pintura de mulher. Então, Daniel era um nome de homem, então ficava bem na cara. Gente, isso é muito interessante, né, o que você está falando, porque até então eu não tinha noção, quer dizer, que ela tinha algumas dessas obras tinham sido assinadas com o nome Daniel, mas o nosso filho, né, o primeiro, ele se chamou Daniel, mas não é por causa disso, não tem nada uma coisa a ver com a outra. É uma coincidência muito grande, realmente, tá? Então, Nelson, só para terminar, porque a gente tem que estar com tempo, né, para cada pessoa, e com relação aos leilões, você também participou bastante. Eu me lembro que quando ela morreu, em 83, a Edith, nós nos preocupamos depois de começar a colocar as obras dela em leilão. E realmente foi muito importante, né, essa coisa, né, de também me acompanhar e ir, né, nos leilões, que é um outro universo. Eu não conhecia esse universo e realmente é muito bonito, né? A gente aprende muito, né? Eu passei 5 anos nos leilões, não comprando, infelizmente, coisas, né? Pouquíssimas coisas, enfim, mas aprendendo muito. Eu mal conhecia a pintura brasileira, né, a não ser, claro, Portinari, de Cavalcante, mas eu fui aprender nos leilões. Isso foi muito importante. Né? E com isso adquirimos obras de pintores, né, interessantes. Também alguns, os mais baratos, claro. O Píndaro, olha a coisa da restauração, que eu não falei aqui rapidamente, mas a Marilca Mendes, ela foi indicada pelo Píndaro Castelo Branco. Olha só! A Marilca, ela tinha um ateliê maravilhoso
na Rua da Glória. Depois ela restaurava pinturas do museu e tudo mais. A gente levou diversas pinturas para serem restauradas, né, nesse ateliê da Marilka Mendes. Eu lembro que a Edith tinha peças de linho, que a gente usou todas essas peças de linhos, então a restauração era perfeita. Então, essas obras restauradas, elas estão renteladas com linho que vieram, linhos eram peças de linho que vieram da França, e a gente usou essas Agora, peças. vocês imaginam um livro, agora que o Nelson está falando, Nossa Senhora, só dessa parte de restauração, nós poderíamos escrever alguns capítulos, né, sobre isso, né? Ele acabou de falar, né, com relação aos pedaços de linho e tal. Nossa Senhora. Bom, Nelson, olha, agradeço demais, tá? Você ter nos dado todas essas, me feito relembrar coisas também, que tanta coisa que acontece, né, que a gente acaba esquecendo, e me deu vontade de fazer, realmente, de começar a pensar em escrever o livro dela. É um livro com ela sendo a protagonista, né, dessa coisa, só que eu não sei nem por onde começar, porque tem tanta coisa para escrever sobre ela, mas eu te agradeço muito, tá, de você ter aceito o convite e estar aqui entre nós hoje. Tá, Nelson? Muito obrigada. Bom, vamos lá. Agora, nossa quinta pessoa a falar, que vai ser uma grande amiga, também de mais de 50 anos de amizade, e que, enfim, eu a conheci através da música. E depois ela participou de vários momentos, né, com relação a Edith. Então, Miriam, eu vou te perguntar o seguinte: o que a levou a patrocinar alguns projetos, como a exposição do centenário de Edith Blan na Galeria Presente Arte, aquela, né, que a Vera falou, em 1991, e, mais recentemente, a publicação de alguns livros escritos por mim com ilustrações de Edith Blan? Bom, boa noite a todos. Eu estou aprendendo muito hoje, estou achando muito interessante. Quero pedir desculpas porque o meu celular está toda hora alguém ligando e eu tenho medo de acontecer alguma coisa. Não sumam, eu voltarei. A primeira coisa que eu quero explicar é o seguinte: eu não conheci meus avós maternos, mas minha avó paterna, Emerentina, ela pintava, bordava, tecia, crochetava, tricotava e fazia flores de tudo que podia ser maleado. Mas o principal dela ainda, eu esqueci de falar que nos bordados ela fazia crivos, que é um trabalho todo específico de artesanal de bordado. Mas ela fazia uma coisa que eu achava fantástica. Meu pai ajudava a criar certas engenhocas, porque ela inventava uns bolos de casamento e de aniversário que se mexiam, que saía coisa de dentro, que tinha espelho, que iluminava. E meu pai fazia toda a parte de tabuleiros e não sei o que para fazer isso, e ela confeitava bolos maravilhosos. Tudo que ela fez, a não ser coisas, presentes de casamento que meus tios e inclusive eu tenho dos meus pais, não ficou na memória efetiva, coordenada, está só na nossa cabeça, na nossa lembrança e na casa de algum parente. A filha dela, Margarida, herdou esse dom de fazer bolos. Inclusive, ela agora está com 96 anos, mas ela fazia... Ai, meu Deus, eu disse, né? Já ligaram aqui para mim. Mas ela fazia um bolo que, quando você parte, sai o nome da pessoa escrito. É um bolo que é uma construção piramidal. Mas aí você corta e em toda a fatia sai o nome da pessoa.
Meu avô gostava de ouvir ópera. E ele sentava todo domingo numa cadeirinha ao lado do piano da minha tia e ficava com o rádio dele ouvindo óperas transmitidas diretamente do Teatro Municipal. E eu sentava ali do lado, ao pé daquela cadeira de balanço, e ficava ouvindo ópera com meu avô. Meu pai também gostava muito de música. E gostava de música popular e música erudita. E gostava muito de matemática e mecânica. Tanto que fazia os angarelhos lá para minha avó fazer os bolos todos movimentados. Minha tia-avó, irmã de minha avó, Mirinta, era poetisa. Escreveu 2 livros de poesia, Cantando Mágoas 1 e 2. Quer dizer, eu nasci num meio que amava a arte, mas ninguém se preocupou em preservar essa arte. E quando eu conheci Caterine, eu conheci a avó dela por intermédio dela. Eu nunca estive com Edith Blanc. Mas o amor que Caterine tem por essa avó e por essa obra é que me motiva a fazer com que Edith Blanc reviva a cada dia, já que eu não posso fazer isso com a minha própria avó. Então eu tenho essa irmandade de alma com Caterine pela admiração que ela tem pela avó dela, pelo trabalho da avó dela e pela possibilidade que ela tem de expor isso para as outras pessoas, para que todos nós possamos desfrutar de uma pessoa forte, como a minha avó também era, e uma pessoa que lutou para conseguir tudo que conseguiu e teve uma iluminação especial para ser uma artista tão completa. Então, cada vez que eu sou chamada a participar de um crowdfunding, ou de quando nós estávamos na Presente Arte, que eu fui uma terceira sócia da Presente Arte, justamente na época do centenário, aquilo era como se eu tivesse fazendo para minha avó. É uma coisa que eu sinto meio parte de uma família que ama a arte, uma família que sabe fazer arte, uma família que ama os seus componentes, valoriza e não se preserva para si só. Se expõe e se faz com que outras pessoas possam se encantar e aprender ainda com Edith Blanc. É essa a minha motivação. Nossa, Miriam, eu vou te contar, que coisa mais afetiva, que coisa mais linda, né, que você falou. E eu não sabia, realmente, né, nessa nossa trajetória, a gente teve muitas situações, né, de estar juntas e de, enfim, pensarmos projetos, etc., alguns que foram realizados, outros ainda não, né? Mas isso, essa relação que você está me dizendo, né, com os seus antepassados, digamos, eu não sabia, você nunca tinha me falado. Agora você não só me falou, como falou para um monte de gente aí, e eu fico muito sensibilizada com isso, realmente, porque eu sempre tentei, né? Eu digo, meu Deus, ela não conheceu, né, a Edith, e ela tem essa coisa, né, de essa proximidade, o que será, né? O que será? E aí agora tá explicado, né? Tá explicado por quê, né? Então, realmente você é uma pessoa assim que me dá assim, em alguns momentos com a que a gente se sente frágil ou assim, com uma certa dificuldade de realizar, né, os projetos, que eu sempre tenho e sempre vou ter até o último dia da minha vida, isso eu sei, porque faz parte de mim, mas você é uma pessoa que ajuda, entendeu? Que dá aquela força
não só financeira, como, sobretudo, aquela coisa de acreditar, né? O que eu acho importante é isso, de acreditar, de pensar da mesma forma e de contribuir, inclusive, com ideias sensacionais, e que a gente consegue colocar assim, para funcionar, né, o que a gente pensa. Então, Miriam, muito obrigada. Eu sei que é também difícil. Eu tenho pessoas muito difíceis, né, de conseguir tempo, né, porque são pessoas que não ficam em casa assim, pensando na vida, não, são todas pessoas que estão totalmente ativas, né? Até agora vocês viram que são pessoas, quando eu falo assim, década de 60, década de 70 e tal, então, ou então mais de 50 anos de amizade, é porque não são pessoas exatamente jovens de corpo, né? Mas todas elas fazem, elas realmente produzem, elas ajudam pessoas e, sobretudo, elas são assim, não vegetam, né? Que eu chamo as pessoas que não fazem, são pessoas que vegetam, tá? Isso é a minha. Eu queria só acrescentar o seguinte: isso tudo que você está falando de mim, na realidade, não é de mim, é da minha mãe. A minha mãe, como eu disse, eu não conheci meus avós maternos, porque eles morreram, ela tinha 15 anos. E ela teve uma vida de muito sofrimento, até que se casou com meu pai, e conheceu, foi exposta a tudo isso. E ela aprendeu a bordar, costurar e bordar com minha avó paterna. Ela tinha avidez de conhecer isso. E ela tinha uma generosidade de expor algo que não era dela, mas que ela amava tanto quanto se fosse. E eu acho que isso eu herdei dela. E eu tenho muita alegria de, por exemplo, ter convivido com o Ronaldo. Tenho um orgulho mortal de saber do sucesso dele, de tudo que ele faz, ele sabe disso. Eu tenho maior alegria de ter te conhecido também naquela época e de ver todo o sucesso que você está conseguindo. Como eu disse nesse último livro, que você falou de crônicas, contos... ai, meu Deus, contos grisalhos, eu falei, você, na realidade, na sua vida grisalha, encontrou dentro de si mesma a fonte da juventude e está repartindo com muita gente. E isso é maravilhoso. Eu fico honrada de fazer parte dessa sua experiência. Ai, muito obrigada, Miriam. Puxa vida, muito feliz, né, de ter você aqui nesse momento, né, que vão existir outros, mas esse é o primeiro projeto do Instituto e na sua segunda etapa, né, como eu falei no início. Valeu demais. E antes de chamar a sexta e última pessoa aqui para falar sobre Edith e sobre a obra, eu tenho que ver aqui, né, porque eu percebi que outras pessoas entraram, né, além, aqui nos comentários. Meu Deus, deixa eu ver para onde... eu tenho que dizer o seguinte, além das pessoas que eu já mencionei, mas eu espero não estar esquecendo de ninguém, mas tem a Lívia, tá? Depois tem a Verônica, minha querida amiga, o André Mello, olha só que beleza, o professor lá que eu conheci e respeito demais, lá da Estácio, né, nos meus 21 anos de Estácio. Deixa eu ver. E tem uma pessoa que eu jamais imaginei que estivesse aqui e que também eu conheci há mais de 50 anos e que também foi modelo da minha avó, Edith, e sua mãe também. Ele se chama Serge Urs, e que, nossa senhora, me lembro, acho que nos anos 70, com certeza, não sei se ainda assim antes, né, dos 60, mas os 70, com certeza, ele foi... primeiro começou a mãe dele, né, a posar
várias obras, e depois o Sérgio, e que nós posamos juntos, inclusive. Teve uma fase lá que a Edith fez grupos, né? Aí eu acho que já foi na década de 70, e o Sérgio estava lá posando comigo. Eu me lembro muito bem, agradeço muito, Sérgio, você estar aqui. E a Lena continua, né, lá de Portugal, que já são 1 hora, mais de 1 hora da manhã lá, ela está aqui. Tem a Dair Costa. Gente, eu estou assim, exultante, tá? Resultante com o que está acontecendo aqui agora, com os convidados e com as pessoas que estão assistindo. Vamos lá, vamos à última pessoa. E não é o caso de ser a menos importante, muito pelo contrário, mas é a mais nova. Porque a mais jovem, inclusive, não conheceu a Edith, e só me conheceu há cerca de 20 anos atrás. Então, porque nós, quando chegamos a mais de 70, o fato de falar 20 anos atrás é logo ali, entendeu? Então é isso, mas são 20 anos já, né? E ele é o seguinte, né? Bom, ele é meu genro, né? Casado com a minha filha Thaísa, e ele tem feito um trabalho fantástico com as obras de Edith. Então, eu pergunto para você, Eduardo Vieira, nosso designer, e quem está, inclusive, comandando, é o capitão aqui desse webinar, atrás de toda essa ferramenta aí de software. Você não conheceu Edith pessoalmente, tendo entrado nesse universo há cerca de 20 anos. O que significa para você trabalhar com imagens de suas obras, criando arte para banners e capas de livros meus, ilustrados por Edith Blah? Bem, primeiramente, Caterine, muito obrigado aí por esse convite, por esse grande encontro com pessoas que eu admiro muito, né? Você, Ronaldo, Vera, o Nelson, a Miriam, e pessoas que eu vim a conhecer através de você e através de Edith. Pessoas que hoje eu tenho, para minha alegria e felicidade, o privilégio de conviver junto no Instituto Edith Blah. Então, primeiramente, muito obrigado por essa oportunidade. E assim, às vezes eu fico pensando, né, ouvindo essa sua pergunta, se fui eu que encontrei Edith ou se Edith estava esperando por mim, se ela estava de alguma forma querendo se encontrar comigo. E por que eu digo isso? Desde criança eu tinha em casa acho que era tipo um quebra-cabeça, era um quadro assim, onde tinha a imagem do Monte Saint-Michel. Você sabe muito bem da minha relação com o Monte Saint-Michel. Eu achava aquilo ali, eu não conseguia entender como é que aquilo ali poderia ser real. Eu via aquela imagem, achava de um lirismo, uma coisa tão onírica, assim, que eu fiquei, cara, isso não pode ser uma coisa aqui na Terra, né? E foi muito curioso, porque eu mal sabia onde é que ficava o Monte Saint-Michel. Eu só tinha aquela imagem, e essa é uma das imagens muito fortes da minha infância. Outro ponto curioso é a minha proximidade com a arte. Eu tenho algumas referências na minha vida, não escondo isso de ninguém. O meu projeto, que é voltado para crianças, bonequinhos, ele deixa isso bem explicado lá, sobre a admiração que eu tenho pela minha tia Ana Lúcia, que é designer e que foi uma grande motivadora, né, dos caminhos que eu segui na minha vida profissional, nas minhas escolhas. E fico impressionado quando eu vejo, no decorrer já da minha profissão, né, mais uma referência que vem a ser Edith. Entre essas coincidências todas,
durante a faculdade eu encontrei um professor que me inspirou muito, chamado Amador Pérez. E uma das coisas que ele me ensinou, ou tentou me ensinar, porque certamente eu não sou tão bom quanto ele, e também não sou tão bom quanto Edith, isso aí eu reconheço, foi pintar no negativo, foi pintar sobre a tela em negro, né? Pintar sobre cartolinas. Então, um dos trabalhos que eu mais admiro na minha trajetória da faculdade nem são os projetos que eu desenvolvi na área de produto, na área gráfica, são os projetos onde eu desenhava livremente dentro de cartolinas pretas. Ali eu tinha um confrontamento de tudo que eu tinha aprendido na vida, que era trabalhar sobre telas brancas. Eu tinha um espaço onde eu tinha que pensar o contrário, eu tinha que iluminar, eu tinha que trazer para a vista o que eu desejava. E de alguma forma eu percebia que nesses retratos eu trazia alguma coisa de dentro de mim. Eu percebia isso nos temas que eu trazia para essas cartolinas, que eram diferentes das que eu tinha no dia a dia quando eu trabalhava com os desenhos de fundo branco, né? E aí quis a vida que há 20 anos atrás, num desses encontros, e aí eu começo a perceber, no nome de Edith, algumas coisas que reforçam essa questão do quanto que, de alguma forma, ela espera por mim. Nós temos um nome que também começa com E. Eu sou Eduardo. Ela é Edith. Nós temos, durante essa live, algumas palavras que, se a gente espremer um pouco, elas vão começando com E. Então, você traz a cumplicidade, você traz o seu envolvimento de neta, mas a questão da evidência. Esse é o primeiro E. Vamos guardar esse primeiro E. Nesses encontros, eu encontro Thaísa, sua filha de Nelson, e a pessoa da minha vida. E fica difícil falar num momento desse, mas vamos segurar e vamos continuar. E com Thaísa, eu venho conhecer você. E conhecendo você e conhecendo o Nelson, eu começo a conhecer o apartamento da Rua das Palmeiras, que foi a primeira exposição de arte dentro de uma residência que eu acho que eu tive na minha vida. E uma coisa que me impressionou muito foi uma certa narrativa dentro desse apartamento, porque eu via ali uma história de vida. Eu via retratos, eu via o envolvimento de outros artistas que estavam ali junto com ela, e todos pareciam que faziam parte de um grande encontro. Então é muito bacana estar neste apartamento hoje. Eu estou dentro desse apartamento. E perceber que parece que eu convivo com todos eles aqui, me inspirando diariamente. Então, trabalhar com as obras de Edith, por mais que eu não tenha conhecido, eu acho que de alguma forma eu passei a conhecer nas memórias que você traz para mim, nas cores que o seu depoimento de todos os retratos que você passou, todas as vivências que você teve, você veio passando para mim, na forma como o Nelson carinhosamente vai trazendo os aspectos sensoriais, o cheiro, as cores, a música, Piaf tocando ao fundo, tudo isso vai entrando. E aí foi quando eu comecei a entender o porquê que ela era chamada da pintora da alma. Porque todos esses componentes é como se fosse um espectro de cores que vai adentrando e vai ficando. O desafio é qual dessas cores você vai ressaltar no seu dia a dia. E qual parte desse espectro você vai colocar em voga no seu dia a dia. É a música, como o Ronaldo trouxe, na sua vivência lá em Copacabana, nos saraus, e onde você percebe que tem uma estrela, e aí temos um outro ou será a questão
do enfrentamento, e temos mais um da vida, a vida como ela precisa ser vivida, uma vida que não precisa ser encaixotada, não precisa ser aceita como os outros tentam definir você, tentam te dizer que você faz ou você não deve fazer desse jeito. Edith enfrenta, Edith, ela resiste, Edith é multifacetada. E na fala da Vera, eu vejo também a elegância, um olhar eterno, atento. E veja, elegância. Você olha para a Vera deveria estar no verbete do dicionário, quando a gente vai procurar por elegância. E temos aí mais um olha que coincidência, né? E aí eu vou tentando, na verdade, toda vez que eu pego uma arte para fazer, na verdade parece que eu estou conversando com ela, né? Já teve capas onde eu já falei contigo sobre isso, assim, que sempre dá um desespero, sempre, não vou negar. Quando a barra é muito alta e você precisa transpor aquilo, bate aquele pânico do tipo, nossa, eu não posso estragar isso aqui. E eu preciso entender o que ela quer de mim nesse momento. Então, os projetos eu preciso de alguns dias. Mas não é uma questão de refinar o briefing. É uma coisa que eu preciso ficar olhando aqui para as obras. Eu preciso voltar. Eu preciso sentir os cheiros que o Nelson trouxe. Eu preciso entender a relação de afeto, de não esquecimento. Eu vou botar esse ezinho aqui, ele está forçadinho, mas é um também, que, por exemplo, a Miriam trouxe na fala dela. É um trabalho de emoção, isso sim, é um que eu assumo e veio muito da fala da Miriam, quando ela traz a relação dela com a voz que ela não conheceu, e quando traz essa referência e essa reverência. Então eu procuro pegar um pouco de tudo que a gente falou hoje. Se você perceber, tem um pouquinho de tudo aqui. Tem um pouquinho de Edith em vários de nós aqui, e em vários desses testemunhos, né? Várias dessas falas que estiveram aqui dentro. Então eu vou tentando sempre trabalhar de uma maneira que eu consiga conversar contigo, principalmente, por você fazer o pedido, por você fazer a provocação de, poxa, vamos tentar fazer isso, vamos tentar fazer aquilo, mas, acima de tudo, é um diálogo que eu tento traçar com ela, por mais que muitas vezes ela se mostre uma boa ouvinte, né? Porque eu pergunto muitas coisas para ela e ela nunca responde de maneira verbal, mas ela me mostra um pouquinho na parte visual, na música. E nisso me trouxe um dos maiores desafios, que foi fazer essa síntese do que é hoje o Instituto Edith Blan. Porque, imagina, não é só apresentar Edith para o mundo, e só isso já é de uma grandeza enorme. Mas é, acima de tudo, de fazer com que as pessoas, ao enxergarem aquela marca, e ao enxergarem o pouco do que eu consigo contribuir, dentro do pouco que eu conheço sobre algumas coisas assim, eu tento colocar nesse grande universo, nessa grande erupção, e aí temos mais um que é Edith. É encarar diariamente o enfrentamento, conseguir puxar mais um o enfrentamento de uma vida que às vezes tenta nos enclausurar, é um enfrentamento a regras de sociedade que às vezes a gente não consegue parar para pensar, muito menos questionar e entender por que elas são assim. É estar atento ao nosso entorno, e isso eu me reconheço na posição de designer. O designer tem que estar muito atento ao seu entorno, assim como todos, né? Mas como nós ajudamos a construir muitos entornos, é muito importante que a gente esteja atento a isso.
E quando eu recebo, na verdade, o desafio de trabalhar a marca do Instituto, eu tenho que pensar não só na parte visual, e isso eu já tenho muitas referências vindas da própria Edith. Ela diz as cores que ela gosta de trabalhar, ela diz as texturas, ela diz as questões de luz e sombra. Isso eu consigo apreender dos quadros e consigo aprender muito. Edith também é ensinamento. Temos aí mais um ezinho. E eu preciso, acima de tudo, trazer tudo que está dentro desse instituto. Todas essas potências. A gente hoje está com a potência do Ronaldo sendo exibida aqui, a do Nelson sendo evidenciada, a da Vera sendo incorporada aqui também, como a da Miriam. Tem um pouquinho de mim, tem muito de você. Então eu percebo que, na verdade, o grande desafio, além de mostrar aos outros como é Edith, eu preciso trazer quem é Edith e o que é ser Edith. Cada um de nós aqui está trazendo a sua potência, porque Edith é muito multifacetada. Então ela vai pegando um pouquinho de nós aqui, um pouquinho de cada um. E olha que nós somos 15, né? Me corrija se eu estiver errado, 15, 16, 17 dentro do Instituto. E nós não somos só esses números, porque nós somos todos os que estão no nosso entorno. Eu não consigo imaginar aqui dentro ou aqui fora. Existe a Thaísa, que está aqui cuidando das crianças e está dando maior apoio em todas as decisões, em cada obra que eu desenvolvo em cima, dando a sua aprovação. E às vezes no olhar dela, eu entendo se eu conseguir chegar na lágrima de emoção que eu vou despertar em alguém. Né? Então, o meu trabalho, acima de tudo, é de encontro, é de emoção, é de Edith, e quem sabe um dia eu tenho a honra de ser um desses Zés do Instituto, de Edith. Quem sabe um dia eu consigo ser um Eduardo. É isso. Peraí, tá difícil. Eu não ensaiei isso não, hein? A emoção aqui é complicada, né, de segurar. E aí eu vejo como há decisões minhas, elas... Hoje eu confirmo, né, realmente que foi muito acertada a decisão quando achei que você seria o vice-presidente do Instituto Edith Blanc e que realmente pegaria o bastão na hora que eu não estivesse mais presente. Isso aí é quando você, depois de uma fala dessa, aí você vai ver os comentários mais tarde, é maravilhoso, né? Realmente é lindo o que a gente está vendo aqui. Quer dizer, eu estou vendo, né? Olha, muito obrigada, Eduardo, por tudo que você falou. É o tipo da fala que eu vou rever talvez umas 10 vezes, 20 vezes, para entender todas as minúcias, né, que você falou em tão pouco tempo, né? E nos proporcionou, né, está nos proporcionando, e realmente vou ficar agradecendo. Eu já agradeço a cada trabalho que você faz, eu fico assim completamente maravilhada com o que você produz a partir, né, de obras da Edith. E tem gente aqui, o André está falando que tem que publicar essa fala sua, tá? E eu concordo. Vamos pensar nisso. Bom, deixa eu aqui me encontrar, que eu estou meio perturbada, fiquei. Bom, primeiro não, no final eu agradeço a presença e o envolvimento, né, de vocês 5, né, dos convidados,
e também de todos que estavam presentes, que estão presentes, ficaram até agora, e passou de 1 hora, mas é importante, tudo que foi dito assim foi antológico, foi uma coisa que eu não esperava, realmente. E eu preciso falar só o que vem depois, né? Como eu disse, Submarte é o primeiro projeto daqui do Instituto, e nós estamos na 2ª etapa, e a próxima etapa aqui desse projeto vai ser a criação da galeria virtual Submarte, que vem a ser com obras coletadas de artistas que produziram obras durante a pandemia como forma de resistência. Essa palavra resistência, ela está ligada totalmente a Edith, né, porque, além de ser a pintora da alma, também é a pintora da resistência francesa no Brasil. De maneira que tem tudo a ver com o momento que está sendo passado, né, por nós e que vamos passar pela frente. Então, eu acho que esse projeto, né, nessa continuação, vai dar bons frutos para o Instituto, né? Porque o Instituto, como eu falei desde o início, tem essas 2 vertentes, tem a vertente do resgate da vida e da obra da Edith, mas também tem a coisa de possibilitar, né, viabilizar enfim, o fato de ser visível a produção de artistas, mas de artistas que colocam a arte para resistir. Tá? Então, enfim. Gente, muito obrigada a todos. Obrigada, Ronaldo, obrigada, Vera, obrigada, Nelson, obrigada, Miriam, obrigada, Eduardo, e estaremos, então, numa próxima oportunidade. Vamos sempre estar juntos aí. Sim. Beijo para todos e a todas que estiveram aqui conosco.